Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Responde aí pra mim se o áudio tá bom. Monique, vamos se jogar aqui. Hoje é feriado, eu tô animada. E quando o pessoal vem feriado, quando é um dia assim que, né, não é muito favorável pra presença das pessoas, eu fico feliz, porque elas escolhem estar comigo, né? Numa noite de quinta-feira dessa bonita. Aqui fez um dia muito bonito. Hoje tá até calorzinho aqui na cidade. E aí a gente vai para mais um conteúdo aí, né? Para agregar mais valor, compartilhar mais conhecimento, que é a minha intenção aqui hoje, sempre. Eu tava já com saudade, eu adoro os nossos encontros e depois desse encontro aqui eu vou demorar um pouquinho a voltar. Por quê? Eu tava explicando lá nos stories que eu tô entrando em período de simulado, período de teste na faculdade e eu tô um pouquinho atrasada com as matérias e a prioridade é a gente, né, ter um bom desempenho na graduação, que eu quero terminar a graduação com CR alto. Então, se eu me ausentar muito e vocês sentirem minha falta, podem me contatar pelo direct, ou seja lá qual canal for. Eu tenho canal no YouTube, no Facebook. Tenho ali minha link na bio, que tem o link para as outras redes e com certeza eu atendo, tá, gente? Bom, partiu começar a live. Vou me apresentar porque tem gente que vê depois, né? Apesar de que eu acho que quem tá acompanhando já me conhece. Meu nome é Danile de Oliveira, eu sou cuidadora de idosos e graduanda em tecnólogo em gerontologia. Aí é mais um conhecimento para agregar, né, na profissão e para agregar também para as minhas amigas cuidadoras, já que eu comecei com essa nova carreira, né, digamos assim. Inclusive, eu queria falar para vocês que a mentoria continua. Quem quiser ser minha mentorada é só me contatar por direct. Tá rolando o webinário. O último aconteceu ontem, mas eu vou continuar com as edições e eu estou achando que vem um projeto por aí que esse webinário tá dando o que falar e eu vou transformá-lo num e-book, tá? Porque tem muita gente que fala que aquele dia, aquele horário que você marcou não deu pra mim e tal, então eu tô pretendendo transformar ele no outro produto digital para que fique acessível para todo mundo da forma que quiser. Tá? Inclusive, eu tô pesquisando formas de como fazer um audiobook também, porque tem gente que gosta de estar fazendo as coisas e ouvindo ao invés de perder tempo lendo. Eu gosto de livro de papel, não sei como é que vocês gostam de ver as coisas, mas eu gosto de pegar no papel, de sentir o papel, de ter aquele contato com o livro, né? Então, eu tô pensando nisso, mas ainda é uma coisa mais pra frente, já que a graduação é minha prioridade, ok? Vamos lá para o conteúdo, partiu conhecimento. Quem acompanhou a live anterior, né, a parte 1, viu que eu falei muitos conceitos e por muitas vezes eu parei a live para dizer o seguinte:
caramba, quantos termos complicados, eu vou ter que destrinchar esses conceitos, né? Até porque eu acho que, assim, a partir de hoje, vocês profissionais, cuidadoras, vão começar a usar esses conceitos no dia a dia de vocês. Eu acho que vai até agregar profissionalmente, a gente fica mais séria, digamos assim. Boa noite, Rachel, seja bem-vinda, dá coraçãozinho, compartilha essa live pra mim. E aí, continuando, as profissionais, quando começam a falar termos da área dela, da área de atuação dela, eu acho que dá mais credibilidade. E eu acho que foi assim comigo, conforme eu fui adquirindo mais conhecimento, que eu fui começando assim a me impor melhor como profissional, assim, me impor, ter segurança nas palavras que eu estava dizendo, a família ficava impressionada, até o próprio idoso falava, nossa, como você é inteligente e tal. E então eu acho que isso é um valor que agrega aí, tá? Os conceitos que eu vou falar hoje vão ser conceitos de gerontologia, que eu acredito que, já, como eu falei na parte 1, vocês já saibam, né? Tanto conceito de geriatria quanto de gerontologia, né? O conceito de envelhecimento, de velho e de velhice, que está interligado, mas são coisas diferentes. E aí a gente vai começar a falar de velhice, tá? De velhice cronológica, velhice sociológica, velhice psicológica, enfim, tem diversos tipos de velhice e a gente vai ver aqui. Muito importante é o conceito de senescência e senilidade, que eu falei também na parte 1. A gente vai dar exemplos aqui, porque esses conceitos eles podem até estar... como é que fala? Eles interagem entre si, ok? Causando um quadro que eu vou citar aqui. Conceito de autonomia e independência, que também tem uma ótima relação entre si. E a gente vai ver aqui, a gente vai dar exemplos, eu vou pedir exemplos para vocês, ok? Conceito de multidimensional. E aí eu vou citar a avaliação e eu vou dar um recadinho na hora, que vocês já acho que vocês vão gostar, porque quem realmente quer se aprofundar, gosta da avaliação que existe, né, que os gerontólogos fazem, avaliação multidimensional da pessoa idosa, não só os gerontólogos, os profissionais da saúde, juntamente com a equipe multidisciplinar que atende o idoso, tá? A avaliação gerontológica multidimensional. E eu vou fechar, eu sempre fecho a live com uma frase, mas hoje eu vou fechar com um texto. Esse texto está postado lá no meu feed, e quem quiser acessar depois, fiquem à vontade. Tá? É um texto que eu li, me emocionei e falei, eu vou compartilhar com o pessoal, porque eu acho que é bem interessante, eles vão gostar. Eu fico muito emocionada, né, quando fala de idoso, então eu quis postar para vocês. Vamos lá, começando. Gerontologia. Bom, o que eu falei que era geron? Boa noite, Érica, seja bem-vinda. O que eu falei que era geron? Geron quer dizer velho, ok? E logia quer dizer estudo. Então, o que é a gerontologia? É o estudo do velho, é o estudo do processo de envelhecimento. E aí, dentro da gerontologia, surgiu a geriatria. É uma parte da gerontologia, só que é uma parte, gente, voltada para as questões médicas, ok? Para as questões que se ocupam do estudo das doenças, né? Do velho, no caso dele estar enfermo, né? Dos distúrbios provocados em idosos e também com relação ao seu tratamento. A gerontologia não, a gerontologia já é um outro olhar, já é um ramo assim que preza pelo biológico, pelo social, né, pelo psicológico, já tem aquele olhar mais holístico que eu falei, um olhar mais amplo, um olhar mais multidisciplinar, né, um olhar mais multidimensional. Então, voltando, a geriatria é o ramo da medicina que atende e se dedica aos idosos, ocupando-se não só da prevenção e do diagnóstico, também do tratamento das doenças agudas, crônicas, da sua recuperação funcional, que é o mais importante, e da reinserção desse idoso à sociedade, né, gente? Que sem saúde ninguém é nada, né? E
voltando, fazendo um parâmetro com a gerontologia já vai prezar por manter um nível ótimo desse idoso, por manter um funcionamento funcional desse idoso em ótimo estado. Então, além desses aspectos biopsicossociais que a gerontologia estuda, a nossa intenção é dar muita qualidade de vida, um nível ótimo de qualidade de vida e novas expectativas, né? Fazer com que esse idoso, como é que fala? Todas as áreas da vida dele estejam mais ou menos, né? Que não dá para ser tudo em equilíbrio, mas que estejam em equilíbrio, o mais harmônico possível, né? Então, dentro desse processo de estudo, do processo, né, do estudo do processo de envelhecimento, a gente também tem que saber o que é envelhecimento, o que é velhice, o que é velho. Eu queria saber de vocês se vocês acham pejorativo chamar o idoso de velho. Eu não tenho nada contra, tá, gente? Esse termo velho, velhice. Ele não me causa estranheza, digamos assim. Mas tem gente que não gosta, tem gente que fala idoso, acha que é desrespeitoso chamar de velho. Mas, gente, é velho, tá? Principalmente quando atinge uma idade bem avançada, digamos assim. E hoje a gente já tem termos aí, né, como adolescência da terceira idade, porque tá todo mundo, a maioria dos idosos estão chegando numa idade avançada muito bem. Eu li pesquisas de que a estimativa é que a gente consiga, né, nos próximos anos aí, ter uma expectativa de vida aumentada. E o máximo vai chegar aí a 120, a gente vai ter possibilidade, com o avanço da ciência e da tecnologia, de chegar aos 150 anos. Não sei se com qualidade de vida, tá? Diga-se de passagem, mas sei que será possível, ok? Eu não sei se eu quero viver tudo isso, não sei se eu quero viver tanto assim. Porque a gente vai falar aqui de autonomia e independência e vocês vão saber o porquê, tá? A Raquel tá comentando aí, ó. Gente, eu tô amando seus conhecimentos repassados. Eu não sou atuante da área, mas estou conseguindo entender e cuidar melhor da minha mãe. Ai, gente, ó. Obrigada, viu? Todo mundo um dia vai cuidar de alguém, gente. Isso é fato, né? Nós somos não só cuidadores de idosos, mas somos cuidadores de pessoas, ok? Hoje eu vi um post de uma amiga que ela falou, eu sou cuidadora de idosos, mas surpreendentemente fui convidada por acho que era uma pessoa que tinha tido um filho, né? Ela estava numa maternidade. E aí queria ajuda com o processo de cuidados e de dar conforto. Então, quando a gente ajuda alguém, a gente está cuidando de alguém, gente. Então, aqui eu não quero só chamar as pessoas que estão na área da saúde, não. Eu quero chamar todo mundo para essa atitude de ter o cuidado em si. Porque foi quando eu comecei a cuidar dos outros, mesmo que profissionalmente, que eu aprendi a cuidar melhor de mim, tá? Então, eu desejo isso para todos vocês. Vamos lá entrar no processo de envelhecimento. Envelhecimento, gente, é um fenômeno. Esse processo tem teorias que eu não sei quando começa. Na minha opinião, começa quando a gente nasce. Nasceu, tá envelhecendo, ok? Fez aniversário, tá envelhecendo. Mas há correntes que defendam que o envelhecimento começa a partir dos 30. Há correntes que defendem que é um pouco mais tarde. Eu acho que a gente tá sempre trocando, né? A gente dorme, acorda, nossas células estão sendo renovadas, umas morrem, outras nascem, então a gente está sempre morrendo um pouco, ok? Essa é a minha opinião pessoal. Se vocês quiserem compartilhar a opinião de vocês, eu vou ficar muito feliz. Então é um fenômeno comum do processo de vida. Assim como a infância, assim como a adolescência, assim como a maturidade, ela vem marcada aí por mudanças biopsicossociais específicas associadas à passagem do tempo, tá? Então, por isso que eu falei do velho. O velho é para designar o fato, o resultado desse processo, é o velho. Então, envelhecimento é um fenômeno. O velho é o resultado desse fenômeno.
tá? E aí a gente fica faltando falar da velhice. A velhice é a etapa. Envelhecimento é o fenômeno, a velhice é a etapa da vida e o velho é o resultado final. Entenderam? Então, assim, a velhice é a etapa da vida que segue após a maturidade. Ok? Então, ele apresenta efeitos específicos, porque, né, tem vários. O nosso organismo, com o passar dos anos, vai se deteriorando, toda a matéria degrada e nós não somos diferentes, tá? Apesar de queremos retardar aí esses efeitos. O Flávio Lima está comentando aí, ó, sei que não faz parte do assunto, mas ontem fui avaliar uma paciente para uma enfermeira realizar o curativo. E lá a senhorinha estava com 2 úlceras de decúbito importante. Nossa, sim, Flávio, mudança de decúbito é importantíssimo. Olha o que acontece também com o processo de envelhecimento que a gente está falando. A gente perde massa óssea. A gente perde massa de gordura, a gente perde muita massa corporal num total. Eu tinha uma paciente, principalmente quando tem comorbidade, que ela começou a ficar com os ossinhos mais expostos, né? E aí a gente colocava na cama aquela cama com caixa de ovo, com colchão caixa de ovo. A gente tinha essa preocupação, mas mesmo assim acontecia. Tá? Por conta dessa questão dela que ela já estava com a pele, ela era centenária, então com a pele, com uma fragilidade capilar muito grande, com a pele muito frágil, muito fininha. Então, Flávio, eu não sei o que aconteceu com essa paciente, tá? Mas assim, mesmo fazendo trocas de decúbito, acontece algumas situações que, mesmo a gente fazendo todas as interferências, acaba acontecendo. Né? Mas as mudanças de decúbito são, sim, muito importantes. Inclusive, elas têm que ser feitas de 2 em 2 horas. Às vezes também acontece do manejo do paciente ser difícil, às vezes só tem uma pessoa na casa, uma pessoa responsável por essa mudança de decúbito, mas tudo é uma técnica, né? E utilizando a técnica adequada, com certeza é possível fazer a mudança de decúbito, só que tem que ficar de olho, ó, não pode dar mole. Né? Com pacientes assim, a gente não pode nem dormir no plantão, tá? Então, o Flávio comenta aí, ó, fiquei muito mal com o que vi. Porque tem úlcera de pressão que demora muito para curar, né? Demora muito para cicatrizar, né? E é muito triste de ver. Por isso que eu não quis ser enfermeira, viu, Flávio? Você é enfermeira, você vê, você fica mal com algumas coisas, mas... eu sei que você faz muito bem o procedimento, inclusive você já fez curativo em mim, mas eu não consigo ver. De repente você até associou aquilo a maus tratos, né? Boa noite, Cuida Amores entrou aí, seja bem-vinda, viu? Fique conosco, compartilhe essa live, dê coraçãozinho para ajudar a tia Dani aqui a compartilhar mais conteúdo com vocês. Tá? Então, a gente estava falando sobre envelhecimento, velhice e velho. Então, envelhecimento, como eu falei, é o fenômeno, tá? Do processo. E velhice é a etapa da vida, que vem aí, né? Apresenta efeitos específicos no organismo da gente. E o velho é o resultado final desse processo. A velhice em si, ela tem várias questões, ela apresenta vários aspectos. E a velhice cronológica, que vai ser a primeira velhice a gente falar, é a velhice. O que é crono? Crono quer dizer tempo, gente. Cronos, lembra do deus Cronos? Cronos quer dizer tempo, então velhice cronológica está associada ao tempo. E como é isso nos países? A questão do tempo, né, é considerado velho a pessoa que atingiu aí 60 anos em países em desenvolvimento, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Em países desenvolvidos, essa idade sobe um pouco, né, porque eles têm uma melhor qualidade de vida, uma melhor expectativa de vida, e aí sobe para 65 anos, ok? Então, tá aí designada a velhice cronológica. A velhice sociológica, gente, é aquela velhice imposta pela sociedade. Ela está muito ligada ao quadro cultural, às condições de vida e de trabalho desse idoso, né?
tem uma relação assim com a avaliação da capacidade de adequação de um indivíduo ao desempenho de papéis e comportamentos esperados pela sociedade. Eu estou aqui fazendo uma colinha com o meu slide, aí aqui eu botei um exemplo, botei uma foto para me lembrar de falar para vocês. A foto é de uma senhora que fez uma plástica, então ela tira uma pele e fica mais jovem. Essa velhice sociológica, ela tem muito a ver com esses idosos que querem aparentar, né? Tá sempre muito bem fisicamente, né? E hoje o que mais a gente vê são idosos que fazem intervenção cirúrgica ou algum tipo de procedimento estético, porque é importante essa imagem social, né? Que eles têm que passar devido a esse quadro que eu estou falando, cultural, de condições de vida, que esperam dele, principalmente se ele for atuante ainda na sociedade, se ele ainda estiver trabalhando, se ele ainda tiver uma vida social de amigos muito atuante. Isso é importante para eles, né? E aí a gente passa para a velhice biológica, que nada mais é do que um processo contínuo da vida. Só que assim, gente, o envelhecimento biológico, a velhice biológica, ela está totalmente ligada às questões morfológicas e fisiológicas nossas. Tem muito a ver com o conceito de idade funcional. A velhice biológica, ela vai implicar diretamente na funcionalidade do nosso corpo. E o que são... E como a gente sofre modificações, tanto fisiológicas quanto morfológicas, o que quer dizer o morfológicas, né? O morfo está ligado à forma. Morfológicas. O físico está ligado ao físico, mas é um físico interno. Ok? Então, quais são as modificações morfológicas que nós sofremos? Que a velhice biológica deixa em evidência, né? Principalmente cabelos brancos, viço da pele, que a gente vai perdendo, a apresentação de rugas, a diminuição da força muscular, né? Então, tudo isso são modificações morfológicas, tá? Agora, modificações fisiológicas, exemplos... a nossa composição corporal muda, o nosso sistema nervoso entra em... Como é que fala? Vai se deteriorando, os nossos órgãos, o funcionamento vai caindo de produção, os ossos, gente, a gente vai perdendo... Como é que fala? Vai perdendo massa óssea também, não só massa muscular, não só massa corporal, né? Tudo, afeta tudo, todo o sistema, né? As articulações, você vê aqueles idosos que têm artrite, osteoartrite, artrose, tem gente que chega a ficar com os dedos bem tortinhos, né? E então é todo um conjunto, é todo um sistema que precisa de mais atenção quanto mais a idade avança. Não é à toa que os idosos, né, quem vai envelhecendo, faz mais check-up, mais prevenção, vai mais ao médico, e a variedade de especialidades médicas aumenta, né? Hoje, por exemplo, hoje em dia, quando eu for fazer check-up, eu só vou no cardio, no clínico, vou em médicos gerais, assim, né? Só para ver se tá tudo bem. No ginecologista, no caso, né? Para ver da saúde da mulher. Mas a minha mãe, ela vai em um monte de especialidades, tá? Porque ela já tem, né, pressão alta, pré-diabética, resistência insulínica, ela já teve problema com a tireoide, então ela tem que ir em vários médicos. Olha a importância do geriatra, ela não tem uma geriatra, mas olha a importância da geriatria, porque o geriatra vai unificar e vai direcionar esse tratamento, né? Boa noite, Bárbara, tem gente chegando, deixa eu dar um aceno. Boa noite, Max Rodrigo, boa noite. Cuidadora Ana Maria entrou, dê aí um coraçãozinho, compartilhem essa live. Né? A gente tá aqui falando, Bárbara, que a gente tá falando dos tipos de velhice, tá? E aí eu tô entrando nesse papo da velhice biológica. Então é isso, a velhice biológica, devido a essas modificações morfológicas e fisiológicas, elas têm muito a ver com a nossa idade funcional, tá? Vocês vão ver que a avaliação multidimensional gerontológica,
é justamente para ver essa parte. É muito voltada para essa parte funcional do idoso, tá? A intenção é que a gente mantenha a funcionalidade do idoso num nível ótimo, ok? Boa noite, Bruno. Boa noite. Tem uma galera entrando aí. Obrigada por estarem comigo aqui no feriado, né? Então vamos partir agora para a velhice psicológica, né? O que que é? Essa parte, esse tipo de velhice já é mais voltada para as capacidades intelectuais, né? Então, o que que abarca as capacidades intelectuais? A percepção, a parte da aprendizagem, da memória do idoso, né? Então, essa velhice, ela vai estar também muito ligada com o senso de subjetividade de idade, né? E vou te dar um exemplo aqui. Sabe aqueles idosos que numa roda de amigos, eles dão uma impressão de que tem uma idade mental mais jovem? Ah, tipo assim, aquele idoso que tem uma cabeça de garotão. É como se as faculdades mentais dele ficassem tão preservadas que ele gosta de contar essa vantagem. Porque tá ligada com a autoestima dele, tá ligada com a imagem social dele, tá, gente? E aí eu botei para me lembrar aqui na minha colinha, tem uma foto de um idoso, um senhor, dando aula, né? Acho que é numa faculdade, se eu não me engano. E ele já é um senhor de barba, já é um senhor. Então, quando aquela pessoa passa aquela inteligência, aquele senso de, né, de intelecto alto, graduado, a gente tem essa impressão que a idade psicológica dele é menor do que a cronológica ou a biológica, tá bom? Então, a velhice psicológica está muito ligado a isso. Dito isto das velhices, né? O próximo conceito ligado a esses conceitos também é a senescência e a senilidade, que dá muito o que falar. Por que a senescência e a senilidade dá muito o que falar? Porque, primeiro, que as pessoas se confundem, né? Sobre os conceitos de senescência e senilidade. Segundo, que eles podem atuar concomitantemente. Danilo, o que é concomitantemente? Eles podem atuar ao mesmo tempo. Eles podem interagir entre si, formando um outro quadro que nós vamos falar aqui, tá? Então, na parte 1, eu já tinha comentado o que é senescência e o que é senilidade. Vocês lembram direitinho o que é? Para não confundir? Pessoal, senescência é o processo de envelhecimento normal, tá? Vão ter alterações morfológicas, fisiológicas, mas nada fora do comum, nada fora do esperado, nada fora da referência. E resulta, assim, num somatório de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas do envelhecimento, tá? Mas só que, diferentemente da senilidade, que já é um processo de envelhecimento patológico, a pessoa envelhece não num nível ótimo com qualidade de vida e atuação, né? É bem diferente. A senilidade já é definida por uma velhice patológica caracterizada por disfunções orgânicas, modificações somáticas, limitações, debilitação psíquica, ou seja, enfraquecimento cerebral, ou seja, é muito mais complicado, né, você lidar com o idoso senil, né? A gente tem que ter aí uma gama de conhecimentos aí para poder lidar com esse tipo de idoso. Tem que ter uma gama de conhecimentos maior ainda para lidar com um idoso que uniu o conceito de senilidade com o conceito de senescência. Você imagina a senilidade sobrepondo a senescência. Porque se com a senescência a gente já tem alguns problemas, algumas limitações, imagina se junta um quadro com outro, um conceito com outro no mesmo assistido, no mesmo paciente, no mesmo idoso. Tá? Imaginaram? Porque isso forma uma nova questão.
E aí, muitas vezes, a família tem que tomar uma decisão, tá, gente? Uma decisão difícil. Por que eu estou destacando essa questão da senescência e da senilidade quando a senilidade interage e forma uma engrenagem com a senescência? Porque os efeitos da senilidade atuam sobre a senescência formando um quadro de ação deletéria. O que é ação deletéria, Danila? É um quadro altamente prejudicial à saúde do idoso. Altamente, é um quadro acentuado de interação. E os resultados formam um quadro clínico muito ruim, tá? Então, essa situação aí tende a ganhar tende a ganhar muita atenção da gerontologia e leva aí a uma nova abordagem, ok? Essa nova abordagem, gente, é o conceito de fragilidade. Vocês já viram um idoso frágil? Vocês sabem o que é um idoso frágil? Tá? Eu vejo muitas famílias que quando o idoso chega nessa situação, muitas famílias optam por colocar um idoso numa ILPI, porque a intensidade de cuidados é muito grande, idosos com fragilidade exigem um monitoramento constante, né? E isso fica muito caro, isso fica muito dispendioso. O idoso com a fragilidade, ele tende a ter altas... como é que fala? Ele tende a ser internado mais vezes, a ficar hospitalizado mais vezes, ele tem mais intercorrências de repetição, tá? Então, o quadro da fragilidade é essa questão de quando a senilidade atua, né, com efeitos e interagem com a senescência. Ok, gente? É muito importante que vocês saibam isso, porque entrando aí nesse conceito de fragilidade, que é uma síndrome clínica, ok? É uma síndrome clínica, é muito sério, tem um impacto significativo na vida dos idosos muito grande, na vida do idoso, na vida da família e na vida do entorno social desse idoso, tá? Os idosos fragilizados, gente, eles apresentam muito mais risco de queda. Queda é o terror do idoso, porque geralmente, se eles, né, muito difícil se recuperar, e quando se recuperam, ficam com medo até de voltar às atividades novamente, com medo de uma nova queda, né? E que isso vai levando à incapacidade, muitas hospitalizações, quiçá o risco de morte. Então, assim, o idoso frágil, ele necessita de cuidados permanentes, ele necessita de um cuidado, assim, mais... Como é que eu vou dizer? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Assim, para a família isso é desgastante demais, e não só financeiramente, emocionalmente também, porque a ocorrência de desfechos clínicos negativos, elas podem ocorrer, então, podem não, elas ocorrem. Em idosos assim, não só hospitalizações, mas é aquele tipo de idoso que tem pneumonia recorrente, né? Que tem aquela infecção urinária de repetição. Quem cuida de idoso frágil sabe do que eu tô falando, né? Boa noite, Tati, seja bem-vinda. Livros e-commerce entrou, boa noite para você também. Vou acenar aqui para vocês. Fiquem à vontade. Dê um like aí, coraçãozinho, compartilha essa live, tá? Se vocês não assistiram no início, depois vocês voltam para assistir, que eu vou deixar gravado, eu sempre deixo, ok? Então, dito isto, gente, da senescência, da senilidade e a relação dela com o conceito de fragilidade, a gente vai partir agora para o conceito de autonomia e independência, que também tem muita relação e que também muitas pessoas confundem esses conceitos, tá? O conceito de autonomia é confundido com independência porque as pessoas falam assim, o idoso tem que ser autônomo, o idoso tem que ser independente, falam como se fosse a mesma palavra, como se fossem sinônimos, e não são, tá? E eu vou dar exemplos aqui, ok? O que é autonomia, gente? Eu falei também nos stories, eu botei o conceito até para adiantar vocês um pouquinho, tinha gente perguntando na caixinha, e aí
eu coloquei autonomia nada mais é do que a capacidade de tomar decisão. É a capacidade do idoso de comando, tá? E por que não tem a ver com independência? Porque uma pessoa pode estar totalmente dependente fisicamente, enfim, em outras áreas da vida, emocionalmente, afetivamente e tal, e ter uma capacidade de decisão sobre a vida dela muito grande. Sobre o que ela quer, sobre o final da vida dela, tá? E muitos deixam isso registrado em papel, em cartório, chamam um advogado, olha, no meu fim de vida eu quero ser tratada assim, 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 assim. O objetivo da gerontologia é manter esse poder de autonomia até o fim. E dá para manter, tá? Eu vou explicar aqui. O que é autonomia também? É o estado de ser capaz de estabelecer e seguir suas próprias regras. Gente, isso é muito importante para o idoso. Não queira ser aquela profissional de saúde que chega impondo um cronograma de cuidados. Deixa o idoso ter autonomia de decisão sobre o que é melhor para ele. Eu vejo muitas cuidadoras chegando na casa e falando... Olha, agora o senhor vai tomar banho, agora o senhor vai tomar café, agora o senhor vai tomar remédio. O remédio eu costumo não negociar. Mas o resto é muito negociável. Aquela pessoa tem que ser respeitada dentro do seu histórico de vida, dentro dos seus costumes, dentro do que ele acredita, dentro do padrão de pensamento, de crença. Eu já tive idoso que não tomava banho todo dia e eu tinha que aceitar aquilo. Se eu tivesse... né? Eu acho que tem que tomar banho todo dia. Se eu impor isso para um idoso, é uma violência. E aí, no dia que ele não tomava banho, eu fazia uma higiene, uma higiene íntima e pessoal mais caprichada. E aí a pessoa não morreu por causa disso. Gente, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Nós não somos todos iguais. A gente tem que respeitar a individualidade do assistido também, tá? Então, eu até perguntei, o que é mais importante? Eu perguntei na caixinha dos stories, o que é mais importante? É a autonomia ou a independência? Gente, é mais útil, não é nem mais importante, é mais útil para o idoso manter a autonomia do que a independência. Porque mesmo ele estando dependente numa cadeira de rodas ou numa cama, ele tendo autonomia, a qualidade de vida dele vai ser melhor. Vou te dar um exemplo. Uma senhora com uma fratura de fêmur, ok? A senhorinha operou, foi para casa, está se recuperando, e aí ela ficou cadeirante. Ela ficou na cadeira de rodas, então ela está dependente fisicamente. Ela pode exercer, deve exercer a sua autonomia, ok? Mesmo não sendo totalmente independente. E a tendência é que, com o passar dos anos, que conforme esse idoso vai ficando mais velho, ele vai perdendo mesmo a independência, principalmente física. Depois de uma certa idade, o idoso nem pode mais ficar sozinho, nem deve mais ficar sozinho. Né? Então, a dependência vai indo embora naturalmente, gradualmente. Então, o que é mais importante? É a autonomia. E para ter autonomia, depende dele mesmo. É um atributo individual, depende do cognitivo estar, da capacidade intelectual dele estar 100%. Entendem, gente? E entendendo o que é autonomia, você não vai mais confundir com independência. Por quê? Porque independência não é um atributo individual como a autonomia. A independência, ela é uma coisa que é em relação ao outro, sabe assim? É um conceito que só pode existir com relação a outro ou a outros. No caso de relação de dependência, você é dependente de algo ou de alguém. Ou de alguém, ou de algos. Diferente da autonomia, que é um atributo individual, a independência não é.
É uma relação com, é uma relação para. Entenderam? A independência, então, gente, fica aqui caracterizada pela capacidade de realizar algo pelos seus próprios meios. Dá para manter independência até o final da vida? Também perguntei isso na caixinha dos stories. Não dá. Por isso que talvez eu não queira viver até os 150 anos, como diz a ciência que será possível. Porque será que, mesmo que eu viva até os 150 anos, eu vou viver com uma qualidade de vida? Vou viver de forma independente, autônoma? Já que matéria degrada, já que matéria degenera? Entende? Então, isso aí é muito motivo de reflexão, tá? O conceito é o estado que. O conceito de independência ou estado de independência só pode existir em relação a alguma outra coisa. E aí, gente, falando um pouco mais da independência, na mesma pessoa a gente pode identificar independência financeira e dependência afetiva. Você pode ser independente em alguma área e dependente em outras áreas. Uma outra pessoa, por exemplo, pode ser independente completamente do ponto de vista intelectual e fisicamente estar paralisada. É um exemplo, né? Outro exemplo também pode ser uma pessoa que seja independente afetivamente de uma pessoa, mas dependente afetivamente de outras pessoas. Então, reflitam o conceito de independência para não confundir, tá? A dependência ou a independência está ligada sempre a algo ou alguém. Ok? Já a autonomia é um atributo individual, é uma capacidade de tomar decisão. Agora, a independência é uma capacidade de eu fazer algo com os meus próprios meios. Eu dependo de outra pessoa, é uma coisa em relação a outra pessoa, tá? Então, eu queria que vocês, como profissionais, entendessem que quando alguém depende de vocês, é uma relação de confiança. E vocês precisam prezar isso, vocês precisam honrar isso ao máximo. Porque é muito especial alguém confiar em você. É muito especial que esse elo não seja quebrado. Então, dependência fica aí conceituado como um estado no qual o indivíduo confia no outro ou em outros, né, para ajudá-lo a alcançar aí as necessidades da pessoa previamente reconhecidas, tá? E é uma relação social, não é uma relação de atributo individual. Eu acho assim, gente, que a gerontologia prega? Que o que se procura obter é a manutenção da autonomia e o máximo de independência possível. Não dá para ter total, mas o máximo de independência possível. Isso vai resultar numa qualidade de vida melhor para o idoso, tá, gente? Então, dito isto, vamos para o conceito de multidimensional. O que é multidimensional, Danile? Bom, gente, eu já tinha falado, mas eu vou repetir. São múltiplas dimensões, que é o que a geronto abarca. A geronto abarca múltiplas dimensões. A geronto, ela tem esse olhar, né, holístico, esse olhar mais amplo, esse espectro mais inclusivo, né? Eu ia falar includente, mas não sei se está certo. Um aspecto mais inclusivo com os aspectos da vida do idoso, né? Então, multidimensional quer dizer que abarca vários campos, que tem múltiplas dimensões, tá? Os múltiplos aspectos do processo de envelhecimento e de velhice justificam essa noção, né? Por conta da visão abrangente de saúde, tá? Então, a inter-relação de aspectos físicos, funcionais, psicológicos da saúde e da doença, além das condições socioeconômicas, dos fatores ambientais, é o que a gerontologia estuda. Tá? Por isso esse termo muito usado. Por exemplo, né, como eu falei também na live anterior, a avaliação multidimensional da pessoa idosa feita por gerontólogos, né, que envolve aí toda a equipe multidisciplinar do idoso. Que quer dizer interdisciplinar? Que é comum a duas ou mais áreas do conhecimento. Enfim,
essa avaliação ela é muito importante. Por quê? Porque ela foca em manter a funcionalidade do idoso e foca em dar um tratamento mais, como é que eu vou dizer? Ela faz um diagnóstico multidimensional, ela planeja uma abordagem de problemas médicos, psicossociais e funcionais da pessoa idosa com o objetivo de desenvolver um plano. E esse plano é um plano de tratamento a longo prazo, de acompanhamento, né, de monitoramento a longo prazo, para que se mantenha aí a capacidade funcional do idoso, que, haja vista, tem sido o maior indicador, o indicador mais relevante de bem-estar da população idosa, tá? Para você ver o quão importante é a avaliação multidimensional. Se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, eu tenho essa avaliação, eu fiz um curso sobre e eu ganhei um e-book que eu posso compartilhar com vocês, mas é um conteúdo mais denso, é um conteúdo que exige um pouco mais de mim e aí eu cobro para estar passando esse conhecimento. A gente pode destrinchar essa avaliação porque ela tem diversos testes, dá para fazer. Se você atende um idoso, dá para fazer, né? Porque você vai ter informações mais pessoais, né? Mais privilegiadas aí. Se você fizer acompanhamento médico, né? For a pessoa que acompanha ele, é o médico, você vai saber mais ainda e vai encher essa avaliação de informações cada vez mais específicas, né? Para que se obtenha aí um plano de cuidados muito mais eficaz, tá? Então, quem tiver interesse em saber mais sobre a avaliação, em saber aplicar a avaliação, em saber preencher essa avaliação multidimensional, a gente pode estar fazendo esse trabalho juntas, né? Eu cobro um preço acessível por isso, e aí eu acho que dá uns 3, 4 encontros no máximo, para poder estar passando esse conteúdo, que é um conteúdo assim um pouco grande. Inclusive o e-book tem umas 30 e poucas páginas, tá? Porque a gente destrincha bem. Eu fiz esse curso na Combracé, no Congresso Online Brasileiro de Envelhecimento Humano Online, e foi um congresso muito proveitoso que eu fui, onde a cereja do bolo foi justamente aprender sobre a avaliação multidimensional da pessoa idosa, tá? Se ninguém tiver mais perguntas, deixa eu ver aqui. Leandro Araújo entrou, boa noite. Ele comentou, nossa, você tá linda. Ai, gente, obrigada. Obrigada mesmo. Eu fico satisfeita porque eu me preparo para me apresentar para vocês e meu bem-estar significa também dizer para vocês que se cuidem, que tenham autocuidado, né? Todo mundo sabe aí que eu prezo atividade física, se cuidar, ter um tempo para você. E isso reflete muito nesse meu bem-estar aqui diante da câmera, tá? Então eu sempre gosto de estar bem para vocês. Eu realmente fico satisfeita quando recebo esse tipo de elogio, tá? Eu sempre termino a live, gente, com uma frase. Mas como eu falei para vocês lá no início, eu quis terminar com um texto que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar. Tá vendo? Esse texto eu vi na internet e realmente eu fiquei apaixonada por ele, porque ele diz tudo e um pouco mais, tá? Então, o título é Não Importa a Idade. Terceira idade, idade da sabedoria e da experiência. Vida que merece ser vivida. Não importa a idade. Terceira idade, vida que merece ser bem vivida, curtida, de todos que um dia também lá chegarão. Vida que merece respeito, carinho e atenção. Vida que exige família, renda, saúde, educação, moradia, ocupação e diversão. Com Deus sempre presente em cada coração, para que a vida seja vivida com dignidade e satisfação. Terceira idade, por que não aceitá-la? Por que não enfrentá-la? Por que deixá-la passar se cada estação da vida tem o seu perfume, o seu encanto e a sua luz que faz a vida brilhar?
É preciso ter sempre consigo a esperança e a vontade de lutar. Pelo direito à vida que é sagrado, mas que é necessário conquistar. Terceira idade, vida que merece respeito, carinho e atenção de todos que um dia também lá chegarão. Precisamos, pois, sensibilizar com mais fervor família, poderes públicos e sociedade para que entendam que não basta fazer leis, se na prática esquecem de aplicar. Que não basta falar de amor, solidariedade e atenção, se os que estão na terceira idade ainda sofrem o peso da discriminação, do desrespeito e o não reconhecimento do seu valor como gente, cidadão. Não importa a idade. Cada estação da vida merece ser vivida com dignidade e satisfação. Terceira idade, caminhemos de mãos dadas, envolvendo crianças, jovens e adultos, família, poderes públicos e sociedade, buscando construir coletivamente o sonho de uma realidade, para que a pessoa idosa seja vista como gente e não como um fardo a ser carregado. Seja vista como cidadã que pensa e pode ser útil e competente, se a sua vida for com dignidade preservada. Terceira idade, vida que merece ser vivida, não importa a idade. Gente, esse texto é da Lidoína Felipe de Mendonça Fernandes. Ela é de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu fiquei realmente emocionada com esse texto, né? Porque esse texto, às vezes não, ele fala o que muita gente quer falar. E ele expressa realmente a nossa intenção para com a terceira idade, para com a sociedade como um todo. Então, aqui, minha gratidão a todos que vieram antes de mim, né, que deixam um legado aí de sabedoria. Eu queria agradecer a presença de vocês e dizer que eu sou muito feliz de ter esses nossos encontros marcados, de ter a possibilidade de compartilhar conhecimento e de poder aí adquirir cada vez mais conhecimento para compartilhar, de fazer amizades nessa caminhada, nessa trajetória, tá? Eu vou me ausentar um pouquinho essa semana para poder estudar, mas aí eu volto com novidades, eu juro, tá, gente? Quem quiser, só me contatar por direct. Uma boa noite para vocês, um bom restinho de feriado, que vocês aí sejam felizes com os seus, com a família de vocês, respeitem, reverenciem os idosos, que eles são assim, ó, joia rara, tá? Tesouro purinho. Beijos.